Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos, amém? Tô vivo, hein, irmãos? Viram eu ausente aí esses dias aí, mas é porque eu tive uma troca de serviço aí tá meio corrido pra mim. Mas eu tô aí. Bom, essa noite eu quero falar com os irmãos. O título da mensagem é Amar a Palavra. Mas que palavra, né? Quando fala assim, a gente associa talvez a escrita, né? Ou ao que a gente fala, né? Mas essa palavra aqui é Jesus, né? Porque o verbo se fez vida, não é assim? Ele veio em forma humana. Então é amar a Jesus, amar a palavra, né? E o texto que eu quero usar como base aqui é Salmo 119, o verso 140. Se os irmãos aí tiver com a Bíblia e quiser abrir. Salmo 119, Salmo de número 119, o verso é o 140. Vai dizer assim, ó: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Amém? A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Deus é muito puro. Deus, ele é... A pureza de Deus não tem como medir, né? Se tivesse um aparelho para medir a pureza, talvez, do ser humano, a de Deus não teria como medir. Porque ela não tem fim, né? Ele é puro, puríssimo. E eu coloquei algumas anotações aqui. Essa é uma maravilhosa declaração para começar o nosso estudo da palavra, a qual nos alimenta, protege e guarda. É isso que Deus faz, não é? A palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos alimenta, né? Ele nos dá força, Ele nos faz, a Bíblia, né? As Escrituras nos faz nos manter nos caminhos do Senhor, fortalece-nos espiritualmente, não é assim? Protege, Deus nos dá proteção, Ele nos guarda, nos livra, né? Nos abençoa, nos protege e nos guarda, né? Que basicamente é Deus. A cada dia devemos lembrar que caminhamos ao encontro de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Isso daí é uma coisa que nós sempre temos que lembrar, né? Quando nós confessamos, né, e professamos que cremos em Deus, que Ele é o nosso Salvador, nós estamos confessando que estamos indo a caminho de Deus, que nós queremos nos encontrar com Ele, passar a eternidade com Ele. Basicamente é isso que estamos confessando. A cada dia devemos lembrar que caminhamos ao encontro de Deus, o Criador de tudo, no mundo físico e no mundo espiritual. Bom é abrir-se para a verdade, pois precisamos sair dessa, eu coloquei sala de aula, né? Melhores do que entramos. Quando nós nos rendemos a Cristo, quando Cristo dá a oportunidade de nós conhecermos a Ele, nos anelarmos a Ele, porque é Deus quem dá essa oportunidade a nós, né? Geralmente nós estamos buscando algo, uma melhora, nós reconhecemos que estamos no pecado, nós reconhecemos que temos que nos acertar, ou passamos por algum conflito, alguma situação que nos faz procurar algo aonde a gente olha para nós e fala, eu preciso melhorar. E quando nós nos anelamos a Deus, entendemos quem Deus é e nos resolvemos reconhecer que somos pecadores e professar a Cristo, então a ideia é que nós busquemos uma melhora. Ou seja, da maneira como nós entramos, nós não devemos permanecer, e sim devemos progredir, melhorar, né? O Mestre há de nos iluminar, ungir e usar para a sua glória e o nosso bem. Ele é o nosso Pai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, devemos amar a Ele.
E aí, como eu disse, né, a pureza da palavra de Deus é incontável. Ela é muito pura. Deus é puríssimo, né? É algo fantástico. Nós não conseguimos nem entender como que é essa pureza. Mas assim é Deus. Tanto que muitas pessoas, muitas vezes, têm vários deslizes, né? E Deus sempre está disposto a dar mais uma oportunidade para aquela pessoa. Porque Ele é puro, Ele não quer que você seja condenado. Não, Ele quer que você seja salvo. Porque nele existe amor, porque nele existe bondade, né? Na pureza de Deus não há sequer risco de sujeira moral, imperfeição e erro. E hoje acho que é comum, né? Muitas pessoas acabam fazendo muitas coisas erradas e muitas vezes ainda fala que é coisa de Deus, né? Querendo, talvez, se esconder atrás de algo, né? Que na verdade não tem como, porque se você está seguindo um Deus que é puro, ali pode ter certeza, nada que for impuro pertencerá àquilo. Isso daí é algo que nós temos que ter em nossa mente. Então, qualquer coisa, qualquer situação que você olhar e falar assim, opa, isso tem uma imperfeição, pode ter certeza, não é um direcionamento de Deus, não tem sido algo que ama a palavra, que ama a verdade, que ama o divino Criador. Aí aqui falando, ela opera com toda maestria. Quem opera? A palavra, a verdade, o Deus Todo-Poderoso. Ela opera com toda maestria a vontade divina. E quando agradamos a Ele, até os desejos do nosso coração são concedidos. E olha só, Salmo 20, verso 4, vai dizer, conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Toda a tua vontade, toda a tua intuição. A palavra é Jesus na sua vinda ao mundo. A palavra é isso, é Jesus ter vindo. É você crer no Criador. A palavra é Jesus na sua vinda ao mundo ao tomar a nossa forma, que está lá em João. E eu coloquei aqui, o Senhor é demais. Porque Ele veio aqui, passou por tudo que nós passamos, Ele foi tentado, tudo que nós arrumamos de desculpas, né? Para poder falar por que pecamos, ou para tentar convencer alguém, Jesus veio aqui e sofreu tudo isso. Todas as dores que você sofreu, Jesus teve perca de amigos, Jesus chorou, tudo que você enfrenta, Jesus também passou. Só que Ele veio, e por Ele ser perfeito, Ele passou com excelência nessa prova. Então, isso não é desculpa para nós, talvez, se escondermos, através de um erro, de um pecado, lógico. Ninguém é todos nós somos pecadores, né? Isso daí não quer dizer que você não vá pecar, mas o fato é que você não pode se esconder atrás disso, você não pode usar isso como desculpa. Não, tem que sempre procurar em progredir, sempre procurar em buscar amar cada vez mais a palavra que é Jesus. É sempre procurar cada vez mais conhecer da verdade de Deus. O Altíssimo usa essa pureza descomunal para nos santificar. Conforme o Mestre disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está lá em João. Então, Deus usa dessa pureza para nos dar também um pouco de santidade, um pouco de comunhão com Ele, um pouco de anelo, um pouco de princípios cristãos. Deus usa dessa pureza dEle para nos abençoar, nos contemplar dessa forma. Mas tudo isso é mediante nós entendermos que o segredo é amar a Deus, é amar a palavra da verdade, é amar a Cristo. A santificação vem por dar atenção total a Deus. Não é para dar atenção a Deus de vez em quando. É total. A partir do momento que você aceita Cristo em sua vida, Ele tem que ser o centro da sua vida.
Eu não estou dizendo para você que você vai parar de fazer as coisas, vai parar de trabalhar, vai parar de estudar. Não, não é isso. Deus quer que nós progredimos. Ele quer que nós cresçamos na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica. Ele quer esse crescimento. Ele espera isso de nós como cristão. Só que Ele espera também que nós cresçamos em tudo com Ele. Para Ele e através dEle. É isso que Ele espera de nós como cristão. Que nós o amemos, que nós colocamos Ele em todas as coisas e que nós, como ser humano, cresçamos. Essa é a vontade de Deus para nós. O crescimento do ser humano. A santificação vem por dar atenção total a Deus e não aos seus desejos e pensamentos, que é o que muitas vezes acontece com o ser humano. O ser humano passa a maior parte do tempo, talvez, perdido em seus próprios pensamentos, perdido em seus próprios quereres, e deixa, muitas vezes, Deus de lado. Há poucos domingos tivemos reunião do louvor, e o Riente estava falando sobre isso. As coisas hoje estão tão... As distrações hoje estão na palma das nossas mãos. A gente vai ver uma rede social, fica 4 horas. Você perdeu tempo com os seus prazeres, ao invés de perder tempo em buscar mais de Deus, ou talvez em crescer pessoalmente, em progredir, né? Não que seja errado, tá? Não é errado você ter um momento ali de descontração, mas não podemos nos escravizar, né? Se você, né, almeja ser usado pelo Senhor, se nós almejamos ser usado pelo Senhor, Ele nos santificará, pode ter certeza. Se nós temos essa vontade, esse desejo, se nós buscamos a Deus, quer dizer que nós estamos querendo ser usados por Deus. E Deus, Ele vai nos dar condições disso. Só que também tem a nossa parte, né? Buscar. Sem isso, nunca poderemos ser instrumento na obra divina. Se a gente não buscar de Deus, se não houver santificação, não tem como nós sermos instrumento. Não tem como, eu estou aprendendo a tocar contrabaixo aí, né? Não tem como eu tocar contrabaixo se eu colocar uma cordinha de varal. Sai som, Felipe? O instrumento vai ser o contrabaixo. Mas as coisas que precisa para que ele saia um som de contrabaixo, não vai estar certo. A mesma coisa é aqui. Quer ser usado por Deus, mas não está disposto a pagar o preço, não está disposto a amar a Deus, não vai ser usado. É uma faca de 2 gumes. Eu quero ser usado, mas não estou pagando o preço. E que preço é esse que a gente tem que pagar? Oração, jejum, meditar na palavra. Esse é o preço de amar a Deus, de amar a verdade. A Bíblia, ela dá vários exemplos. Discípulos dormindo e Jesus orando. O caminho, o exemplo, o bom exemplo Ele deixou. Em tudo dai graças. Em tudo agradeça a Deus. Ore sem cessar. Ore constante, abundantemente ore. Esteja sempre se aproximando do Pai que está nos céus. Achegue-se a Deus para que Ele chegue a vós. A Bíblia tem vários exemplos de que o caminho tem que ser esse. É nós buscando a Deus para que Deus possa se achegar a nós. Só que aí é muito fácil você falar que ama da boca para fora. O difícil é você amar de verdade. Isso daí é muito difícil. E eu acho que é o mais difícil de ser cristão, né? É você amar genuinamente, com pureza. Isso é difícil. Porque é fácil você amar o seu pet, que você vê, brinca com ele, é fácil amar. Sua esposa, seu marido, seu filho. Mas e Deus? Deus está em todos os lugares, vê tudo, né? Só que você não vê Deus. E por não ver,
Se você não tiver uma prática constante em meditar na palavra, em ter uma conversa com Deus, ele entra em esquecimento na vida. Não vê. É assim que funciona. Se nós almejarmos ser usados por Deus, Ele nos santificará. Sem isso, nunca poderemos ser instrumento na obra divina. E aí eu coloquei aqui, né? Para sermos templo do Senhor, para sermos morada, temos de estar limpo. E muitas vezes estamos querendo que Deus nos use, que Deus se revele através de nós, mas estamos de qualquer jeito. E isso daí é ruim. Porque começamos a querer controlar situações de formas humanas, quando na verdade seria controlado de formas espirituais, porque é você se alimentando, é você buscando, é você jejuando, aí o Deus Todo-Poderoso vem e usa você como um instrumento. Então é sério. Aí eu coloquei assim: entenda o que Deus quer de sua vida e assuma aquilo que Ele diz a seu respeito. Devemos entender o que Deus quer de nós, para que nós possamos assumir também o nosso papel. E como que nós vamos fazer isso? O caminho é até clichê, é buscando a Deus. A única maneira de descobrir o que Deus quer de nós é buscando Ele. Porque quanto mais nos adentramos nele, mais Ele se revela a nós. E aí Ele pode olhar para mim e falar: Felipe, o meu desejo, a minha vontade, o que eu quero que você faça é isso. A sua vocação é isso. E aí eu consigo descobrir. Deus vai me direcionando. Mas o caminho é buscar a Deus. É amar a palavra da verdade. É amar o Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. Então você experimentará a perfeição do Senhor. Quando nós entendermos que o caminho é um só, é buscar a Deus todo o tempo, quando nós entendermos isso e começarmos a fazer disso uma prática constante, aí nós experimentaremos a perfeição de Deus. E a perfeição de Deus, ela vai tanto para o sim que nós queremos, quanto para o não que nós também não queremos ouvir. Porque Deus, Ele é perfeito. E nem tudo que nós queremos e almejamos é algo divino para nós. Muitas vezes vai vir um não, que você não quer. E nós temos que estar preparados. Só que aí agora, quando nós chegamos nesse nível, porque a própria Bíblia diz, né, que o cristão, ele, mesmo depois de grande, quando ele se encontra com Cristo, ele passa por um caminho de crescimento ali como se fosse criança. Ele começa recebendo alimentos não tão sólidos, coisas mais light, aí ele vai ganhando confiança em Deus, e aí as coisas vão começando a caminhar até que ele tenha uma maturidade com Deus. Quanto aos mais irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede o mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Olha só. Quanto ao mais irmãos, regozijai-vos, alegre-se, sede perfeitos. Quando nós buscamos a Deus e entendemos, vemos a perfeição divina, automaticamente estamos carregando um pouco disso para nós. Estamos pegando um pouco dessas qualidades do Senhor, de alegria, de perfeição divina. Sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Está lá em 2 Coríntios. E aí eu coloquei aqui: quem vive com a mente cheia de maus pensamentos deve imediatamente confessar isso ao Pai
e assumir sua nova vida. Está lá em 1 João também. O caminho é buscar a Deus, é meditar, é amar a palavra da verdade. Esse é o caminho. E eu coloquei: não falta ao Altíssimo unção para purificar os pecadores, nem poder para mudar a vida deles. Como Deus é puro, perfeito, nele não falta nada para mudar a nossa vida. O que falta é em nós, muitas vezes. Falta em nós a certeza e a clareza que Deus é grandioso e tudo pode. Talvez falte em nós, mas em Deus não. Se crermos e buscarmos, pode ter certeza que Deus realizará obras fantásticas em nossas vidas. Não faltam ao Altíssimo unção para purificar os pecadores, nem poder para mudar a vida deles. No entanto, é necessário que eles façam um esforço para assumir o que Deus preparou para quem o ama. E eu coloquei: tem os mandamentos e os guarda. Guardar a palavra, guardar as direções de Deus. Se você está buscando a Deus, se você ama Cristo, se você o reconhece como seu Salvador, então agora a função é a sua função é guardar a verdade, guardar a palavra de Deus em seu coração, é fazer uso dela para o bem, né? O segredo é andar com fé e amor. O segredo é andar com fé e amor a Deus, rejeitando as tentações do maligno. Quando a pessoa é tentada a agir de modo contrário à Bíblia, mas resiste ao diabo, ela não pecou. Está lá em 1 Pedro. Dá uma olhadinha, 1 Pedro 5. 5, 8 e 9. Olha o que diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É o que eu falei. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele passou por tudo que nós passamos. Tudo que você está passando, ou que você passou, Jesus passou. Os profetas citados na Bíblia passou, homens e mulheres que é citado passou, pastores, apóstolos, seja o que for, passou pelas mesmas dificuldades. Só que o segredo está em resistir. O segredo está em não cair. Quando você resiste, você está lutando. Resistência é uma luta, é uma força. O segredo é resistir. E como que eu faço para resistir a algo maligno? Só tem uma maneira: é estar anelado a Deus. Porque nós, pelas nossas forças, geralmente vamos caminhar para o lado que nós deveríamos resistir. Porque o ser humano, ele sempre vai querer o que é mais fácil, o que é mais cômodo. O que é mais fácil? Vir para a igreja ou ficar em casa, assistindo pelo YouTube? Ficar em casa. O que é mais fácil? Ir trabalhar ou ficar em casa? Ficar em casa. O ser humano sempre vai escolher o mais fácil. Ele nunca vai escolher o que é certo, porque o certo muitas vezes é sempre mais difícil. E dá uma olhadinha lá em Tiago. Tiago 1, verso do 2 ao 4, e depois leremos o 12. Vai dizer assim, ó. Antes eu coloquei isso, ó. Por isso, alegre-se por não ter errado. Aí agora olha só Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provocações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar
coisa alguma. Agora olha o 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então observa, o segredo é amar a Deus, o segredo é confiar em Deus, para que nós possamos receber esse amor que Deus fala, que vai nos conceder. Porque você passar por todas as lutas, tribulações, perseverar, né? Resistir, não cair, estar ali anelado a Deus, aí Deus vem e te contempla com um amor, com uma salvação, com um abraço, e aí o pensamento é livre, né? Devemos amar a Deus de todo o nosso coração. E aí é o que eu falei antes, né? O fácil é falar que ama, o difícil é amar mesmo. Aí que a coisa complica um pouco. Porque você está amando em algo que você não vê, em algo que você não toca, é em algo que você ouve falar, é em algo que você lê. E aí é difícil, porque se a prática não for constante, para você esquecer, é daqui para ali. É por isso que eu admiro muito o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, uma galera viu Jesus. Quem não creu nele, vendo as obras que ele fazia, é porque era doido, porque estava vendo. Não é verdade? Ele estava vendo Jesus curar, Jesus multiplicar pão, ele viu, não creu porque é doido. Só que os caras do Velho Testamento, eles não viram. Muitos ouviam uma voz. E eles largou tudo para seguir essa voz. Para pensar, irmão, se você estiver ali dormindo, que nem Samuel, e você escuta alguém te chamar, você já até arrepende. Está amarrado. É ou não é? Agora Samuel pequeno, deve ser fulano. Não era Jesus, era Deus falando com ele. Os caras ouviam uma voz e seguiam Deus. E os caras do Novo Testamento viu e muitos falaram, não, esse daí não é o Messias não, esse daí é truque, é mágica, é doido. Por isso que eu coloquei, devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Toda a nossa alma, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Se você não entende, se você não compreende, peça para Deus. Senhor, como que eu vou te amar se eu não te vejo? Me ensina a compreender isso, me ensina a entender isso. Como que eu faço isso? Peça para Deus, que eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar a nós. E você vai começar a entender. Você vai começar a ver as maravilhas de Deus, e você vai falar, isso daqui é obra de alguém divino. Isso daqui é a obra de alguém todo-poderoso. As Escrituras declaram, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, está lá em Mateus 22. Para realizarem a obra do Senhor, os seus filhos precisam estar santificados. Para realizar a obra de Deus, precisamos estar santificados. E como nós estaremos santificados? Primeiro passo, amando a Deus. Ame a Deus. Segundo passo, busque a Deus. Medite. Procure respostas no Senhor. Para que você seja santificado, para que você seja separado. Santificação, né? Para que você seja separado. Para que Deus possa te usar como instrumento. Se você quer alcançar essa posição, aproxime-se de Deus em oração e súplica, a fim de participar da felicidade eterna. Que felicidade eterna é essa? A salvação. É a felicidade que tanto nós queremos. Olhamos para o mundo hoje e vemos que ele está prestes a findar, porque tudo que está acontecendo, cada vez mais a Bíblia se faz real, né? Nação contra nação, família contra família, pai contra filho, filho contra... A Bíblia toda sendo descrita nesses dias. É assim ou não é?
catástrofes, né? O Rio Grande do Sul, que está acontecendo. Tivemos pandemia, a Bíblia se cumprindo, né? Então o caminho é esse, é crer em Deus, amar a Ele, buscar a Ele, para que nós possamos ter o privilégio dessa felicidade eterna, que é a salvação com Ele, passar a eternidade com Ele, louvando, adorando, glorificando, exaltando o nome dEle. Esse é o propósito, né, do cristão. Esse é o propósito da pessoa que lá atrás, quando ela está precisando de uma mudança, de ela mudar de direção, quando ela reconhece que ela é uma pecadora, que ela busca Deus, esse é o propósito, é achar um caminho melhor, é achar um caminho aonde não leva arrependimento, aonde não leva choro, aonde não leva sofrimento. Esse é o propósito, né? E aqui já está já no fim já. Não há tempo melhor para se santificar do que este. A santificação começa hoje, agora. Esse é o momento. E agora que temos visto sinais aí na nossa geração, agora é a hora de nós buscarmos a Deus. Agora é a hora de nós falarmos: Senhor, eu não estou brincando que eu amo o Senhor, não, eu amo mesmo. Agora é a hora de orar, de jejuar, de meditar mais na palavra, na verdade de Deus. Agora é a hora. Este é o momento. E aí eu coloquei uma citação aqui, coisa simples. Hoje, com tanta oferta de pecado, os servos do Senhor devem dizer não. Aí eu coloquei a filmes, a aplicativos, redes sociais, né? E a todo tipo de pecado, para se santificarem mais e mais. Agora é a hora de os nossos prazeres da carne começar a ser deixado de lado e buscar a real santificação, que é o Deus Todo-Poderoso. Agora é a hora. Mais e mais, segundo diz a palavra, né? E vai dizer assim lá em Apocalipse: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Está lá em Apocalipse 22. E aí, para fechar, eu coloquei essa frase: jamais se suje, porque sendo salvo, você foi santificado para amar a Deus de verdade. Amém? Que os irmãos hoje saiam daqui com a certeza que o segredo para a nossa geração, o segredo para nós, é amar a palavra. E que palavra que é essa? O Deus Todo-Poderoso. O Deus que se fez carne, veio aqui na terra, passou pelos mesmos problemas que nós, mas que Ele deixou o exemplo de como se vence o mal. O segredo é amar a Deus. Amém? Curva a cabeça, feche os olhos. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, eu agradeço, Senhor, por essa mensagem que faz nós abrirmos os nossos olhos para compreender um pouco que o segredo nosso é amar a Deus, é meditar na Tua palavra, é buscar a Ti. Pai, que nós venhamos cada dia mais e mais entender que a única maneira de existir santificação, de existir salvação para nós em nossas casas, é estar sempre anelado a Ti, buscando a Ti. É isso que eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o caminho, o segredo é amar o Senhor verdadeiramente, não da boca para fora, mas de todo o coração. É isso que eu peço a Ti, Pai, nesta noite de quarta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Amém. E fique com esse título: amar a palavra é o segredo para nós. Amém? Obrigado, filhote. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Linda mensagem, filhote. Parabéns, viu? E também parabéns pelas medalhas lá com os jovens. Ele me disse que domingo ganharam bastante medalhas lá no projeto que ele faz junto com os jovens, levando eles ao treino do karatê. Então é isso aí.
E obrigado, viu, meus irmãos, por essa noite tão abençoada, amém? Obrigado por você vir aqui orar conosco, os nossos irmãos nas redes sociais. Continuemos firmes, amando a Deus, a sua palavra, buscando Ele dia a dia, contribuindo com a expansão do Evangelho entre nós, começando com a nossa família, entre os que amamos, os nossos vizinhos e amigos, os nossos parentes, e que Deus também possa nos ajudar nesse projeto lá no Rio Grande do Sul. Começamos semana passada, estávamos nos organizando, porque, como eu disse aqui em outras ocasiões, o que aconteceu ali não foi uma enchente. O que aconteceu ali foi uma guerra por meio da natureza aos nossos patrícios do Sul. Então, meus irmãos, eu sei que já as mídias, os jornais, o governo, podem ver que tem sido feito tantas coisas e divulgado tantas coisas, porque tudo isso é cortina de fumaça para tirar o foco do que importa. E o que importa para nós agora é ajudar os nossos irmãos gaúchos, o povo gaúcho. Quando eu falo irmãos, eu estou falando aqui como nação, não apenas como igreja evangélica. Então, a partir da semana passada começamos, vamos trazer principalmente roupas. Se você notar que tem roupas boas de uso, traga, mas antes disso, faça aquele checklist. Se está guardado há muito tempo, passe uma água, deixe bem limpo. Nós já estamos aqui e eu já estou conclamando os obreiros para que você nos ajude. Se alguém quer nos ajudar sobre essa empreitada, nos procure os irmãos do departamento social ou o Tomé e a Sheila, que estão juntamente com o social encabeçando essa obra comigo. Então, para quê? Para que a gente faça uma triagem. As roupas nós estaremos destinando por uma igreja de um amigo lá de Mogi. É uma igreja de um amigo que já trabalha com o social. Toda semana eles estão destinando um caminhão fechado para o sul, para uma região. Então, vamos tentar fazer alguma coisa. Os recursos nós estaremos destinando para aqueles lugares onde a gente achar mais conveniente, onde Deus nos guiar. Estaremos prestando relatório de tudo. E agora, irmãos, vamos ser um pouco ousados nisso. Vocês sabem, quando se trata de coisas assim da nossa igreja local, eu costumo não pedir ajuda para ninguém, a não ser para nós mesmos. Os nossos problemas nós resolvemos, amém, meus irmãos? Eu tenho muito isso comigo. As coisas da minha casa eu tenho que me virar. As coisas da nossa igreja local a gente tem que se virar. Mas agora a questão que está em pauta não somos nós. E olha, irmãos, foi uma guerra o que aconteceu ali. A natureza, Deus permitiu, nós não sabemos o porquê, mas é literalmente um estado de sítio, um estado de guerra ali. E a partir dessas semanas que entram, virá muito frio, muitas doenças surgirão em virtude de toda a sujeira, de toda a necessidade. Ou seja, agora que começa um trabalho mesmo. E eu, como disse, repito, irmãos, a resposta vem do povo mesmo, a resposta vem das pessoas, vem desses que são generosos. Então, vamos divulgar, vamos fazer um trabalho, o melhor que a gente puder. Se a gente puder ajudar uma pessoa, aleluia. Uma família, 10 famílias, vamos nos unir nessa hora em prol dos nossos irmãos do Sul. Regue de oração para que realmente cada donativo chegue em quem precise e que Deus nos abençoe para a gente poder ajudar mais algumas famílias, tá bom, meus irmãos? Então, fica aqui esse recado, tá bom, meus irmãos? E eu quero orar encerrando por esse culto tão abençoado, por você que veio orar conosco, pelos irmãos que estão orando agora aqui conosco nas redes sociais. Vamos orar pedindo a bênção de Deus no nosso regresso e pedindo que Ele nos abençoe ainda nesse restante de semana, porque, como o Reis pregou muito bem, que possamos amar a Deus e a sua palavra verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, obrigado, Deus, pelos louvores, pelas intercessões,
por esse projeto do Rio Grande do Sul, pelos meus amigos que estarão também, Senhor, destinando, ó Deus, e transportando para que chegue em Canoas esses donativos. Pai, nos guia, Pai, para a gente poder, não somente nós, mas para que muitas pessoas se unam agora na reconstrução do Rio Grande do Sul. Cuida, meu Deus, do André, pai do José Lucas, que como bombeiro foi agora para lá, chegou ontem lá. Cuida, Senhor, de todos aqueles que estão a serviço, os voluntários, as empresas, as pessoas que ali estão. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de cada gaúcho, meu Deus. E eu sei, Senhor, que algo maravilhoso vai acontecer. Eu não tenho dúvida que o Rio Grande do Sul renascerá e será agora um novo estado. Eu não tenho dúvida que o Senhor permitiu isso e nós estamos sujeitos a tudo que acontece no planeta, mas no meio de tudo isso que o Senhor permitiu, um novo Brasil vai surgir na nossa nação. Eu não tenho dúvida que o Senhor fará com que coisas notáveis e maravilhosas aconteçam. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa realmente abençoar a nossa nação, que o Senhor possa levantar pessoas altruístas, que o Senhor possa realmente fazer algo novo na nossa nação, do norte, do sul, do leste, do oeste, nordeste, noroeste, ó Deus, em cada região, aonde quer que haja um brasileiro ou alguém que more na nossa nação, que seja, ó Deus, agraciado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Senhor, é assim que nós oramos pelo Sul, pelo nosso país, e Te agradecemos por mais um culto de oração. Muito obrigado. Obrigado pelos irmãos que vieram aqui. Obrigado pelos irmãos que, mesmo no trânsito, nos acompanham, aqueles que estão, ó Deus, nas conduções, ou quem sabe em casa, chegaram agora ou estarão vendo esse culto depois. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por essa igreja e pelo amor que o Senhor tem derramado nos nossos corações. Que a Tua misericórdia continue estando conosco e que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos ajudando a Te amar verdadeiramente e amar uns aos outros de todo o coração, sem hipocrisia, sem falsidade, sem mentiras, mas um amor verdadeiro, um amor onde possamos crescer uns com os outros no vínculo do amor, da paz, da santidade, da esperança, da compaixão. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas e muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Está encerrado o nosso culto. Podem se abraçar.